Você gosta de histórias? Muitos pensam que somente as crianças gostam de história, mas os adultos também gostam. A história que eu vou contar hoje para vocês realmente é a história de uma criança, mas é uma história maravilhosa que traz uma lição de fé incrível para todos nós, inclusive para os adultos. A Aventura de Margarida. Margarida era uma meninazinha escocesa de 8 anos de idade. Não tinha irmãos nem irmãs. Sua mãe já era morta e seu pai era soldado. Talvez você pode pensar que, pelo pai ser um soldado, tivesse de estar grande parte do tempo longe da filhinha, mas Margarida era tudo que o sargento McLeod tinha para amar no mundo e não queria ficar separado dela. Assim foi que um dia, quando receberam a notícia de que seu regimento devia embarcar para a longínqua África, foi resolvido que a pequena Margarida iria com os soldados. Quando estes desembarcaram em Durban, na costa sudeste da África, foram mandados para o distante país dos Zulus. E ali, em uma abandonada povoação Zulu, estabeleceram seu quartel. Chamaram ao lugar o Forte de Tamashaque. E isto explica por que encontramos aquela menina escocesa de cabelo ruivo e olhos azuis vivendo em uma choça do interior da África. Não se parecia em nada com a casinha branca que deixara na Escócia. A choça tinha paredes de barro, chão batido e um esquisito telhado de palha, feito das folhas largas de uma planta que cresce na planície. A casinha em que morava Margarida era exatamente como todas as demais desse lugar. Estavam dispostas em círculo ao redor do pátio em que os soldados manobravam. Ao redor das casas se havia construído uma alta cerca de bambu. Durante os primeiros dias, Margarida esteve no forte e não tinha muito tempo para pensar no que haveria para além dessa cerca. Estava muito atarefada em fazer a cabanazinha africana se parecer um pouco com a casa que tivera na Escócia. Embora fosse ainda uma criança de 8 anos, era hábil na arrumação da casa. Esfregava as panelas e as fazia resplandecer e polia os talheres até que brilhassem também. Sabia fazer polenta, da qual seu papai era muito amigo, e se dedicava nos demais serviços. Assim ela passava o dia ocupado, mas um dia se aborreceu de estar sempre tão perto de casa. Seu pai saíra de manhã bem cedo e ela se sentia solitária. Arrumara a casa o melhor que podia e já não havia muita ocupação para seus hábeis dedinhos. A senhora Brown, esposa de um dos soldados, devia olhar um pouco por Margarida, mas estava muito atarefada. Tinha que cozinhar, cozer e, além disso, havia adoecido uma mulher de quem precisava cuidar. Margarida se achava, pois, sozinha, perguntando-se a si mesma o que faria. Começou a pensar no que poderia fazer atrás da alta estacada. Que haveria ali? Verdes prados marchetados de flores. Talvez ali encontrasse um ribeiro com agrião à margem e pedras cobertas de musgo. E talvez houvesse flores azuis para trazer a seu papai. Quanto mais pensava nisso, tanto mais queria ir. Resolveu, pois, ir ver. Lembrou-se de que havia um guarda à entrada da estacada, porém ela não tinha medo da sentinela. Ele queria muito bem a pequena, e esta estava segura de que a deixaria executar seu plano. Entrou em casa para buscar um chapéu que a protegesse do sol. Pode ser que eu fique ausente por algum tempo, disse Margarida, e talvez papai venha nesse meio tempo. Vou fazer-lhe uma polenta para comer se voltar com fome. Assim Margarida fez a polenta, pôs à mesa, colocou a polenta numa tigela azul, pronta para o papai. Depois pôs o chapéu na cabeça e saiu.
Era uma tarde cálida de verão, e quando chegou à saída encontrou Roberto, a sentinela, que cochilava sonolento. Pobre homem, disse Margarida, tem sono, não o despertarei. E passou silenciosamente. Uma vez fora, em meio às ervas altas, esqueceu-se de que estava na África. Pareceu-lhe quase que se achava ainda na Escócia. Estava alegre de estar outra vez livre e pôs-se a cantar um hino escocês. Roberto ouviu e despertou. Não provém esse canto do lado de fora da paliçada? Murmurou. Mas em seguida sorriu e disse bocejando: Oh não, devo estar sonhando com alguma coisa da Escócia. E Roberto tornou a dormir. Mas o sol africano era muito quente e queimou o pescoço e os bracinhos nus de Margarida. Vou ver se encontro alguma sombra, disse ela, e olhando em redor descobriu um bosquezinho de acácias junto do forte. Se aproximando, viu que mais adiante havia um lindo e verdejante bosque. Era a floresta, mas Margarida não sabia. Bom, bom, exclamou, talvez haja aqui flores, córregos e muitas outras coisas interessantes. Vou ver. Correu até a borda da mata e, de fato, encontrou algumas lindas flores alvas. Oh, como são belas! Exclamou. Vou colher um ramalhete delas para a mesa. Isso causará surpresa a papai. Enquanto fazia isso, Margarida perguntava-se que seria que havia de encontrar mais no interior da selva. Irei um pouco adiante, disse de si para si. Não tenho medo de bosques. Não há aqui nada que me faça mal. À medida que Margarida penetrava na mata, as árvores e trepadeiras se tornavam cada vez mais densas e era-lhe mais difícil achar por onde passar. Ela pensou, não quero perder-me. Olhou ao redor e viu umas pedrinhas brancas que pôs no avental e raciocinou assim: deixá-las-ei cair ao longo do caminho, de modo que poderei voltar sem dificuldades. Mas não teve desejo de voltar, pois quanto mais avançava, mais encantadora se tornava a mata. Encontrava muitas flores de todas as cores. Havia as vermelhas, amarelas, alaranjadas e muitas de delicados matizes. Margarida não vira nunca tão admiráveis flores. E assim foi colhendo as flores e pegou o chapéu e fez um cestinho para colher essas flores. Ela forrou de musgo e foi colocando flores. Mas Margarida não sabia que essa era a floresta. E se alguém lhe tivesse dito, dificilmente haveria acreditado, porque a selva, imaginava ela, era cheia de terrores. Ouvia seu pai e os soldados falarem desse terrível lugar. Ali estavam de espreita leopardos, esperando sua presa. Das árvores penduravam as grandes jiboias, e debaixo das folhas se ocultava a mortífera serpente, espreitando os que passassem. Ali andava o horrível gorila e guerreavam-se mutuamente exércitos de monos. Histórias arrepiantes se costumava contar acerca da floresta, mas Margarida, encantada, avançava sempre, deixando cair suas pedrinhas e juntando lindas flores. Chegou afinal a um lugar onde antigamente passara um rio. Haviam amontoados de pedras de formas fantásticas e ali o solo estava úmido e quente. Oh, exclamou Margarida, deliciada, nunca vi coisa semelhante em toda a minha vida. Eram flores mais delicadas ainda. Juntou essas flores num chapeuzinho que estava fazendo para o papai. Que linda cestinha, pensou Margarida. Vou levá-la a papai. Não estava decidida, porém, a abandonar o terreno encantado. Perguntava-se o que encontraria mais acima, no fim do leito do rio, de modo que continuou adiante. Ao querer dar a volta ao lago, seu pé resvalou e deixou cair a cestinha de flores. Ficou muito triste e queria levar aquelas flores a seu papai. Por muito tempo procurou tirá-las da água, mas não pôde.
Então notou que a floresta se ia tornando cada vez mais escura. Devo voltar depressa, pensou. Papai chegará logo e não me achará em casa. Além do mais, embora Margarida fosse menina valente, não desejava estar na mata quando fosse noite. Começou a voltar. As pedras do leito do rio estavam úmidas e escorregadias. Ela quis apressar-se, mas não pôde. Era muito mais fácil entrar na floresta do que sair dela. Anoitecia e quase não enxergava o caminho. As coisas não lhe pareciam familiares e logo se viu perdida sem poder dar com o caminho. Quis chorar, mas era valorosa e sabia que nada aproveitaria chorar. Voltarei ao grande lago e ali esperarei, disse Margarida. Ali me achará papai e me levará para casa. Porém, este era um outro lago, diferente do qual Margarida havia perdido a cestinha de flores. E encontrando o lago, Margarida disse: já o encontrei, alegro-me, mas não era aquele mesmo que havia visto há pouco tempo. E ela pensou: passarei para o outro lado, onde deixei cair meu chapéu. Ela tirou os sapatos e, de uma rocha úmida, deixou-se escorregar na água. Passou para o outro lado, mas ali também encontrou uma rocha alta que ela tentou escalar, mas não conseguiu. Depois de experimentar várias vezes, pensou: creio que tenho que ficar aqui até que papai venha. E ela ficou ali dentro da água, encostada na rocha. A mata tornou-se muito escura. Margarida tinha medo de estar naquela grande selva e sentia-se muito solitária, mas era uma menina boa e pensou: orarei a Jesus e ele estará comigo. E orou. Mais tarde saiu a pálida lua. Via objetos e formas estranhas que se moviam entre as árvores. Ouvia estranhos gritos e chamados. A selva parecia transbordar de coisas que se moviam e gritavam. E seu pai não viera ainda. Mas Margarida sabia que ele havia de vir. Enquanto esperava, Jesus estava com ela. À luz da lua, viu vários animais grandes. Vieram ao lago para beber. Pareciam-se com grandes cães amarelos. E Margarida gostava muito de cães. Alguns desses animais chegaram até onde estava a menina, na água. Esfregaram-lhe no rosto o frio focinho. Depois que vieram esses animais, ela não se sentiu tão solitária e continuaram a chegar por muito tempo. Quando naquela noite o pai de Margarida chegou em casa, sua filhinha não estava ali. Tinha fome depois do longo dia de trabalho. Sentou-se e comeu a polenta que ela havia preparado. O pai acreditava que Margarida estivesse em casa de alguma vizinha. Acabou de cear o sargento MacLeod, mas Margarida não havia voltado. Então começou a preocupar-se e saiu em busca da filha. A senhora Brown não sabia nada a respeito. Ela disse que esteve cuidando de uma doente. Procuraram em todas as choças do povoado, mas não encontraram. O sargento MacLeod alarmou-se muito. Ele estava alarmado de verdade. Que poderia haver acontecido com sua filhinha? Então Roberto, a sentinela, lembrou-se de que ouvira alguém cantar naquela tarde. Devia ser Margarida, que estava fora da paliçada. Como ficou aflito! Era culpa sua por havê-la deixado passar na porta em que estava de sentinela. E Roberto foi o primeiro a oferecer-se para sair a buscá-la. Todos os soldados amavam Margarida, porque era uma menina muito alegre e boa, e todos se juntaram e entraram na floresta em companhia do sargento MacLeod. Hora após hora, continuaram penetrando através dos cipós emaranhados. Muitas vezes perdiam a pista e tiveram de voltar atrás. De repente, eles chegaram ao primeiro lago que vira Margarida. E ali encontraram o chapeuzinho da pequena cheio de flores. Oh, morreu! Exclamou o pobre Roberto e pediu perdão a Deus por havê-la deixado passar a paliçada. Os soldados encontraram pegadas de leões ao redor do lago e disseram:
Não há dúvida. Os leões comeram-na. O pobre sargento McLeod pôs a cabeça sobre a rocha e prorrompeu em soluços, mas disse: não deixemos ainda de procurá-la. Prossigamos. Os soldados sacudiram a cabeça e disseram: não adianta. Mas acompanharam o sargento. Afinal, perto do amanhecer, deram com outro lago, onde os leões costumavam ir beber. A água era clara e os achotes lançavam luz sobre ela. O sargento McLeod olhou com assombro e logo, com um grito, atirou-se à água. Ali estava a pequena Margarida com os braços estendidos para que seu pai a tomasse. Faz muito tempo que estou aqui, disse. Sentia-me cansada e solitária. Pensei que nunca mais o senhor viesse. Mas não tinhas medo, Margarida, minha filha? Perguntou, ao mesmo tempo que a estreitava nos braços. Por um momento sim, disse ela, beijando o rosto do pai, mas orei a Jesus e sabia que ele cuidaria de mim até que o senhor viesse. Durante uns momentos senti-me um pouco sozinha, mas depois vieram os grandes cães amarelos. Então não me senti mais solitária. Fizeram-me companhia. Grandes cães amarelos? Exclamaram os homens horrorizados, enquanto olhavam as pegadas dos leões à beira do lago e contemplaram Margarida sem poder acreditar que estivesse viva. Sim, respondeu ingenuamente Margarida, eram cães muito bons. Vinham e esfregavam o focinho contra meu rosto e logo se iam embora. Os soldados descobriram-se com reverência, porque sabiam que os cães amarelos eram leões e que Deus havia ouvido as orações da pequena Margarida, mandando seus anjos para fechar a boca dos leões. E você tem a mesma fé da menina Margarida?